O meu assunto é, nesta manhã, tratar com os irmãos do seguinte tema: o coração do pastor. Meus irmãos, eu pretendi, lá em São Paulo, tratar deste tema com a presença de um cardiologista e de uma psicóloga ou psicólogo, por entender que eles poderiam tratar de coração no sentido físico. O médico cardiologista, eu tenho, por exemplo, lá na igreja paulistana, 2 cardiologistas da maior competência do Hospital Albert Einstein. Aliás, um do Einstein e outro do INCOR. São professores, doutores. Ora, e um deles, um pregador extraordinário, um cearense. Como o cearense é inteligente. Impressionante. Eu não sei se há algum cearense aqui. Tem? Tem. Alguns não são, mas outros são inteligentes. Mas vejam só, aliás, o cearense é o brasileiro mais espalhado no mundo. Eu estava no aeroporto de Tessalônica com a minha esposa, aí havia tempo, até a hora do voo, estou passeando no aeroporto, quando há uma lojinha, e a minha esposa viu uns objetinhos, umas joinhas, joia, como é que chama? Bijuterias, e disse: olha que coisa linda, está barato. Eu disse: não, não está barato não. Aí o sujeito diz lá de dentro: está barato sim. Era um cearense. Quer dizer, o cearense é um caso sério, explora a gente em todas as partes do mundo, porque o cearense é o sujeito que mais puxou judeu e árabe, uma coisa impressionante. Mas, irmãos, teria uma psicóloga ou um psicólogo para tratar digamos, da questão das emoções. Coração como emoções, como sentimento. Eu estou sentindo dor em meu coração, etc. E coração em sentido moral, como centro, cerne da vida espiritual, da vida moral. Então eu pensei em fazer isto. Como não tive a oportunidade de chamar o médico, eu entrevistei o médico. Eu fiz uma entrevista com o médico, com uma psicóloga, e aí produzi um trabalho para os pastores de São Paulo, para o encontro de pastores em Atibaia, o coração do pastor. Eu acho que valeria a pena um dia inteiro a gente tratar do coração do pastor, ter um coração bonito à frente, o coração do pastor. Aí ouvir o médico cardiologista, e ouvir o psicólogo, e ouvir o pastor, tratando dos aspectos espirituais do coração. Meus irmãos, eu ando muito preocupado com os pastores e o seu coração. Eu quero introduzir a minha mensagem de hoje, porque na verdade é sobre líderes de vida santa e movidos pelo Espírito, mas quero começar com o coração. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração ali é o cerne da vida, é o centro da vida, mas temos de guardar também fisicamente. Há pastores que estão comendo demais, há pastores que não se exercitam, há pastores que não caminham, há pastores que não vão ao médico, há pastores que estão com o colesterol elevadíssimo, com a pressão altíssima e não se dão conta e poderão morrer no púlpito. Será um espetáculo. O nosso pastor morreu no púlpito, porque é um lugar interessante, porque você se emociona, pode morrer mesmo. Eu não quero morrer no púlpito não. Sabe como eu quero morrer? Dormindo. Porque aí as pessoas poderão dizer: dormiu no Senhor. Coisa boa, não é? Nada de dar o choque nos diáconos, de produzir alegria em outros e tudo, nada disso. Eu quero
é morrer dormindo. Quero estar tranquilo. Eu sei que aqui em Pernambuco há muitos diáconos que estão orando por vocês. Eu, por exemplo, quando tenho de viajar, eu não conto a alguns diáconos, para que não orem para que o avião caia, entende? Mas veja o coração. Eu quero sugerir ao irmão, a sua família tem um histórico de cardiopatia? Seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, se você tem, vá ao médico pelo menos 2 vezes por ano. Se a sua família não tem histórico de cardiopatia, vá 1 vez por ano, que pode você não ter o DNA, mas você tem uma predisposição para a enfermidade do coração. Então, trate do seu coração, porque um coração bom, um coração bem cuidado, vai abençoar a sua vida. Eu já fiz operação, irmãos, recebi 4 pontes, uma de safena e 3 de safena e uma, como chama? Mamária. Eu tive depois do infarto, instalei stents lá no INCOR. Eu tomo remédio todo dia, tenho muito cuidado, não como fritura, faço exercício todo dia, caminho todo dia, não quero engordar, então eu não como as coisas que me possam engordar. Massa engorda muito. Não misture carboidratos. Por exemplo, você come macarrão, não come arroz, não coma arroz. Se come batatas, não coma nem arroz, nem macarrão. Como um carboidrato só, mas coma proteína e sais minerais, verduras, legumes. Frutas precisamos comer. Coma de 3 em 3 horas. Olha, uma receita ótima para quem gosta de comer. Quando você come de 3 em 3 horas, você emagrece. Uma coisa interessante. Não, eu não tomo nem café de manhã, mas almoço como um leão. Isso não é sábio para a saúde do coração. Bem, quanto à saúde emocional, há pastores quebrados. O coração do pastor, como eu falei ontem, ser pastor, ele passa por tantos momentos durante o dia. Ele vai a uma maternidade, não é isso? Celebrar a vida. Ele é chamado para um velório para consolar uma família. Ele é chamado à casa de uma família ou a um hospital para consolar a família cujo filho sofreu um acidente e está em estado desesperador no hospital. O pastor passa por tudo isso. Então o coração do pastor tem que ter saúde. Saúde física, saúde emocional. O pastor não deve guardar mágoas, ressentimentos. Faltavam 10 dias para eu celebrar meu jubileu de ouro ministerial, 50 anos. Quando eu falei a um grupo de pastores, eram uns 35 pastores da Associação de Ferreira e Adjacências lá em São Paulo. E depois que eu terminei a minha palestra, abri espaço para um diálogo, e um pastor jovem se levantou e disse: pastor, como é que o senhor, que vai fazer 50 anos de ministério, é tão alegre? Qual é o seu segredo, o segredo de sua alegria? Eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu fiz um autoexame e verifiquei. Primeiro, meu segredo é ter certeza absoluta do chamado divino. Tendo certeza do chamado de Deus, eu me alegro no Senhor, tanto quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, porque eu sei que posso me alegrar no Senhor, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que posso estar vivendo um momento sombrio, há sim sombras neste vale, como dizia o hino antigo, mas a glória é no porvir. Eu espero no Senhor. Então, a certeza do meu chamado. Aliás, Jesus disse aos 70 que era esse o segredo de um ministério eficaz. E procuramos líderes eficazes. Olha lá, buscando uma liderança eficaz. Vejam que os 70 voltaram dizendo: olha, nós saímos e pregamos, houve conversões, e expulsamos demônios, e curamos enfermidades. Para usar uma linguagem jovem, fizemos miséria. Jesus disse: não vos alegreis porque os demônios se vos sujeitam, alegrai-vos antes porque o vosso nome está no céu, no livro da vida.
Meus irmãos, é essa certeza do chamado divino, segredo de alegria. Segundo segredo, amar incondicionalmente as pessoas. É esse o exemplo que Jesus dá. Jesus perdoou Pedro, Jesus perdoou Tomé. Eu não entendo um pastor guardando mágoa, com aquele diácono não quero falar, com aquela irmã não quero falar. Meus irmãos, o pastor tem que ser um perdoador, um exemplo de perdão, de reconciliação, de perdão. Sim, senhores, o pastor não pode guardar mágoas. Quando você guarda mágoa, você se mata cada dia de mágoa é um dia a menos. Então, o segredo da minha alegria é não guardar ressentimento e amar incondicionalmente as pessoas, as simpáticas e as não simpáticas, as cooperadoras e as não cooperadoras, as que falam bem de mim, as que não falam bem de mim. Meus irmãos, o segredo é esse, você tem que amar as pessoas. Vocês imaginem Jesus sendo julgado lá no pretório, e vendo Pedro lá, negando. Não, nunca ouvi, não conheço não. Aquele lá, nunca estive com ele. Mas o seu jeito, a sua voz o denuncia. Não, falou talvez um palavrão, não é? Em aramaico. Eu não falo palavrões nem em português, quanto mais em aramaico. Pois bem, eu fico emocionado quando eu vejo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, dizendo que Jesus ressuscitou e apareceu a Pedro. A primeira aparição foi a Pedro. O padre Antônio Vieira diz que as lágrimas de Pedro brotaram dos olhos de Jesus. Jesus não olhou para ele com rancor, com mágoa, mas orou com profundo amor. Pedro, eu amo você. Você dizendo que não me conhece, mas eu amo você, Pedro. E Pedro teve coragem, nisso ele foi muito melhor do que nós, de olhar para Jesus enquanto negava, e sentiu todo o amor de Jesus a penetrar em seu coração. Diz o Evangelho que saindo dali chorou amargamente. Jesus restaurou Pedro. Se fosse um pastor pernambucano, teria excluído Pedro. Abra uma sessão extraordinária. Vamos tratar do caso de disciplina do irmão Pedro. Ele me negou 3 vezes. Há uma proposta, João se levantaria, eu proponho. Tiago diria, eu apoio. Porque essa história de pensar que João é sempre o apóstolo do amor, ele foi apóstolo do amor mais tarde, mas ele e o irmão eram chamados de Boanerges, filhos do trovão. Nunca vi trovão bonzinho, eram irascíveis, esse se converteu, exatamente. Mas agora vejam, Jesus não fez isso. Quando Pedro apareceu para junto dos 12, já estava convertido, já tinha sido perdoado por Jesus. Tomé seria outro excluído, faltou à igreja e não creu nem em Jesus nem na igreja. O que vocês acham? Há uma proposta para a exclusão do irmão Tomé? Alguém se levantaria, eu proponho. Talvez João mesmo, João era fera, não é? Eu apoio o Boanerges, eu apoio. Agora, o único voto contrário à exclusão de Tomé seria Pedro, porque Pedro sabe o que é o amor perdoador. Meus irmãos, o segredo de um ministério abençoado e alegria no ministério é ter um espírito perdoador, você amar as pessoas, amar incondicionalmente. Você vai ter mais saúde, vai ter mais felicidade no ministério, e quando você morrer, você vai deixar saudade. Pastor, quantas vezes eu falei mal do pastor? Ele não merecia, mas nunca o pastor me tratou mal, nunca o pastor falou a meu respeito com amargura.
Ah, que pena que o pastor tenha morrido. Aliás, eu ambiciono isso para o meu funeral. Eu não quero que as pessoas digam junto ao meu caixão: já foi tarde. Só pensava nele. Já foi tarde. Não, eu quero que as pessoas parem, olhem para o meu rosto pálido e digam: meu casamento estava em crise, estava para abandonar a minha esposa, o meu marido. Ele nos visitou e me deu uma palavra que consertou a nossa vida. Esse pastor não podia morrer. Vem um pai e diz: meu filho estava drogado, envolvido em crime. Esse pastor foi em casa, dedicou o tempo ao meu filho e foi instrumento de Deus para a sua restauração. Não, esse pastor não podia morrer. Eu estava doente, estava no hospital, ninguém da minha família apareceu. O pastor apareceu lá e orou comigo, recitou, segurando a minha mão, o Salmo 23. Eu senti a presença de Deus através da sua presença. Ah, que saudade deste pastor. Eu quero que as pessoas chorem junto ao meu caixão, porque a pior coisa deste mundo é morrer sem deixar saudade. Agora, se você for uma pessoa ressentida, você não vai deixar saudade. Mas um outro segredo é ter uma família que apoia, uma esposa que apoia, a família ao lado do pastor. A minha esposa sempre esteve ao meu lado, foi uma bênção no meu ministério, e me incentivou, me ajudou em decisões importantes. Eu compartilho isso aqui com os irmãos só para a glória de Deus. Vou compartilhar. Eu trabalhava na Petrobras. Eu ganhava na ocasião 40 salários mínimos. No mês de julho havia PL, participação nos lucros. Eu ganhava 4 vezes isto, como participação nos lucros da empresa. No fim do ano eu tinha o 13º, tinha o 14º salário. Mas eu havia pedido a Deus de joelhos: Senhor, dá-me um emprego para sustentar convenientemente a minha família, mas que emprego nenhum me prenda, Senhor, na hora de aceitar o ministério e viver dele. Quero viver para a tua causa. Quando eu fui consagrado ao ministério, em 3 de setembro de 1960, um mês depois minha esposa me disse: Irlande, é hora de você abrir mão do seu emprego para dedicar-se inteiramente ao Senhor. Mas meu bem, a igreja tem um orçamento que é a metade do meu salário. Não importa, Irlande, você assumiu um compromisso com Deus. Que mulher ajuizada faz isso? Só uma louca. E a minha baixinha de olhos verdes era louca por Jesus e louca por mim. E então me incentivou. Eu pedi exoneração da igreja. Na Petrobras acharam que eu estava fazendo uma loucura. Deixei tudo para ser pastor e nunca me arrependi. Nunca me faltou o pão de cada dia. Nunca. Então, irmãos, a família ao lado do pastor, a esposa incentivar o pastor. Olha uma coisa que a minha esposa fez, e as esposas de pastores aqui observem. De vez em quando a minha esposa lá no Meier, no Rio de Janeiro, dizia assim: Irlande, você precisa visitar a família do irmão fulano. Eu nunca perguntei a ela por quê. Eu ia lá, fazia uma visita, lia a palavra de Deus, orava com a família. Meses depois, outra vez: Irlande, você precisa visitar a família do irmão fulano. Nunca perguntei a ela por quê. Eu ia visitar, levava a palavra, orava. Umas 3 vezes isso aconteceu. Quando chegou o dia 31 de dezembro de 1970, foi o culto de despedida da Igreja Batista do Meier, uma igreja grande. Eu tinha um salário maior do Brasil. O salário pastoral maior do Brasil, quer dizer, quando eu cheguei em São Paulo que vinha saber, eu era feliz e não sabia. É sempre assim. Mas aí, vejam o que aconteceu.
A despedida dia 31, dia 1º viajamos para São Paulo, de carro, meus filhos adolescentes atrás. Depois que eles dormiram, eu olhei para minha esposa e disse: bem, o que você achou do culto de ontem? Ah, meu bem, foi muito triste, as pessoas chorando e tudo. Eu disse a ela: bem, você sabe quem mais orou, abraçado comigo, chorou de prantear? Irmão fulano de tal. Ah, então vou contar, Irlande, agora. Ele no coro falava mal de você para eu ouvir. Você se lembra quando ele dizia: Irlande, você precisa de visitar o irmão fulano e a família dele? Você lembra? Eu me lembro. Pois é quando eu ouvia que ele falava mal de você. Ela não me contou, não amargurou minha alma, não me indispôs contra o irmão. Você não precisa de contar a seu marido que alguém falou mal. Incentive-o a buscar o irmão, a ajudá-lo. Não envenene relacionamentos. Seja bênção, seja uma promotora da paz. A minha esposa fez isso. Então, quando um pastor tem o apoio da sua esposa, o apoio de sua família, ele tem motivo de se alegrar. E sobretudo a graça de Deus. A gente sabe que depois de lutas, vem as bênçãos do Senhor, vem o consolo do Senhor. E meus irmãos, eu sou um homem feliz, mas muito feliz. Eu amo o ministério, gosto de ser pastor e gosto de ajudar os pastores a serem pastores, valorizando o ministério. E agora estou mentoreando em São Paulo 2 pastores jovens, tem 20 e poucos anos. Um deles, o meu sucessor, foi eleito e nós fizemos a posse, segurando os dois a cajado pastoral, e vamos manter esse programa de mentoria até dezembro. Eu vou transmitir-lhe o pastorado titular da igreja e continuarei mentoreando a hora que ele desejar. Nós vamos ajudar. O pastor mais idoso tem que ajudar o mais novo. E é bom quando o mais idoso trabalha com o mais novo. Conversava com o pastor aqui sobre um sermão que eu ouvi em 1965 em Miami, no Congresso da Aliança Batista Mundial. Um pregador do Texas, ele substituiu Martin Luther King Jr., que não pôde vir ao Congresso. Era um pregador negro. Esse homem pregou maravilhosamente, uma mensagem espetacular. E ele disse o seguinte: meus pais, ou meu pai, era lavrador. E um pastor que estava aqui comigo compreendeu a história porque ele conhece lavoura. Ele também foi da lavoura. Ele disse: o meu pai arava a terra com um arado de tração animal. Eram 2 animais que puxavam o arado. E o meu pai punha um animal idoso, uma mula idosa e uma nova para puxar o arado. Por que meu pai fazia isso? Porque a nova tinha força suficiente para tornar os sulcos do arado mais profundos. E a idosa tinha experiência suficiente para tornar os sulcos mais retos. Então temos de juntar a força e o idealismo da juventude à experiência do mais maduro. E assim nós promovemos o reino de Deus. Nada de choque entre idosos e novos. Nós somos time de Deus. Não importa quem fez o gol, pode ser o mais novo no time, vamos abraçá-lo. Se tivermos hábitos nórdicos, vamos beijá-lo, vamos celebrar juntos, que vestimos a mesma camisa e lutamos pelo mesmo gol. Louvado seja Deus. Bem, meus irmãos, vamos então cuidar do nosso coração. Um coração que ama, um coração que não guarda ressentimento, um coração saudável, que promove relacionamentos saudáveis. Vamos exercer o nosso ministério com alegria, porque Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. O coração alegre formoseia o rosto, não é isso? O coração alegre serve de bom remédio, o coração alegre é um banquete permanente. Então, vamos cultivar a alegria no ministério. Um pastor alegre alegra a igreja. Um pastor mal-humorado entristece a igreja. E há pastor de cara tão feia. O pastor já é feio por natureza. Deus parece que se especializou em chamar gente feia para o ministério. Mas a beleza nossa
é a beleza de nosso caráter, de nosso sorriso, de nosso olhar, de nossa disposição. A nossa beleza está aí, não é? A beleza está na maneira como nós vivemos e conduzimos o ministério. Louvado seja Deus, que o nosso coração seja cultivado pelo Senhor. Agora, irmãos, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz algo sobre que certamente os irmãos estão apercebidos. Ele diz lá, logo no começo da carta aos Efésios: bendito seja o Deus e Pai, versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, portanto a eleição é em Cristo, antes da fundação do mundo. Agora, elegeu para quê? Para sermos felizes, não é assim? Nos elegeu para sermos felizes, não, para sermos santos e irrepreensíveis. Meus irmãos, não está dito na Bíblia que Deus nos chamou para a felicidade, mas nós descobrimos que na santidade está a felicidade. Quando nós temos a beleza de Cristo em nós, quando temos integridade, santidade de caráter, nós glorificamos a Deus e sentimos a alegria de viver e descobrimos por que vivemos. Fosse chamados, eleitos nele e predestinados nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pedro, por seu turno, escreve no capítulo 1 da primeira carta, versículos 15 e 16, assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês santos também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, realidade tremenda com que se defronta o mundo evangélico é de milhares e quiçá milhões de pastores e líderes de igrejas preparados academicamente, com excelente nível de conhecimento bíblico e teológico, mas desprovidos de piedade e genuína espiritualidade. Meus irmãos, o crente analfabeto na igreja pode ouvir um sermão seu, sofisticado, e até pode dizer, foi um sermão difícil, bonito, mas ele não percebe em você santidade, você não demonstra unção, você não demonstra ser parecido com Jesus. Prega tudo certinho, mas também no cemitério tudo é certinho. Não há lugar, coisa desarrumada no cemitério, só os cemitérios muito ruins. Mas nós precisamos do poder de Deus, genuína espiritualidade. Muitos pastores se transformam em meros profissionais do púlpito e da cátedra, mas não cuidam da vida pessoal, de seu caráter, de sua pureza. Quando Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Nós cuidamos da doutrina, fazemos-la clara, lógica, dogmática, bem comunicada, em linguagem adequada, mas a nossa vida não comunica, porque a nossa vida não apresenta santidade. A propósito do imperativo de santidade e integridade neste tempo, irmãos, eu ministrei já umas 3 edições, um curso na Faculdade Teológica Batista em São Paulo sobre excelência e integridade, binômio para o ministério pastoral no século 21. Esse curso eu vou transformar em livro. Por isso que não disponibilizo online para os irmãos. Quero transformar em livro. E o título vai ser este: Ministério Pastoral, Excelência e Integridade. Meus irmãos, Deus fez o ministério excelente. Excelente em suas origens, excelente no chamado com que Ele nos chama, excelente em seus objetivos, excelente em seu desempenho, excelente em seus resultados temporais e eternos. Mas para que nós o façamos excelente,
prática, fenomenologicamente, é mister que nós vivamos uma vida de integridade. Pessoas íntegras produzem um ministério excelente. Então, nós estamos buscando liderança eficaz. A liderança eficaz é a liderança santa, que faz o trabalho de Deus com excelência. Meus irmãos, para começar, eu direi que o pastor é essencialmente homem de Deus, o homo dei, como diz a teologia clássica, a teologia pastoral. É provido por Deus para capacitar seu povo a cumprir a sua missão no mundo. Que se requer do pastor como ministro de Deus? Em primeiro lugar, conhecimento pessoal de Deus. Meus irmãos, há muito conhecimento acadêmico, muito conhecimento de segunda mão, muito conhecimento de pesquisa bibliográfica, muito conhecimento de altas indagações intelectuais, mas não conhecimento pessoal, da intimidade com Deus. E você tem que estar junto de Deus, íntimo de Deus, para conhecer a Deus. E você conhecendo a Deus, você vai ter alegria da sua graça, alegria do seu perdão, alegria de comunicar a palavra. Como aquele crente recém-convertido, eles tiveram uma vida pecaminosa, uma vida devassa, que ele perturbava um pouco no culto, porque o pastor, quando pregava e dizia certas coisas, ele dizia alto, amém, aleluia. Então alguns diáconos procuraram o pastor e disseram: pastor, esse irmão está nos assustando e perturbando. O senhor deu um jeito, como o pastor sofre, não? O pastor um dia o chamou antes do culto e disse: irmão, eu preciso falar com o irmão, mas não há tempo agora. Eu falarei depois do culto. Vamos fazer o seguinte: não fica aqui no gabinete pastoral. Eu vou lhe dar um livro para ler. Não fique lendo. E depois então, depois do culto, eu venho aqui e converso com o irmão. Combinado, pastor. O pastor vai para a igreja, começa a pregar. Quando está no meio do sermão, vem aquele homem com o livro aberto. Diz: pastor, peço a palavra. Pastor, eu achei neste livro. Sabe que livro o pastor tinha deixado com ele? Um livro de geografia. Não foi a Bíblia não, nenhum livro devocional. Pastor, eu achei aqui. O que o irmão achou? Pastor, eu achei aqui, glória a Deus, eu achei aqui que há partes do mar que tem 20 mil metros de profundidade. Pastor, quando eu descobri que a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados no fundo do mar, pastor, eu não pude me segurar, eu vim aqui para dizer glória a Deus. Meus irmãos, às vezes nós tiramos o que o irmão Zaf disse, a espontaneidade do culto. O crente novo não pode dispersar-se, porque nós adultos, nós antigos, estamos engessados, nem olhamos para o lado às vezes. Então, irmãos, devemos ter cuidado com isso. Ora, Deus está operando ao nosso redor. No livro Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, Blackaby, ele diz essas coisas. Deus está sempre operando ao seu redor. Deus busca um relacionamento de amor constante, real e pessoal com você, com a senhora. Deus convida você a envolver-se com Ele em seu trabalho. Você será um cooperador de Deus, um parceiro de Deus neste mundo. Deus fala pelo Espírito Santo, Deus fala pela Bíblia, Deus fala pelas orações, Deus fala pelas circunstâncias, e Deus fala através da igreja, para revelar a si mesmo, seus propósitos e seus caminhos. Deus usa vários meios para nos comunicar a sua vontade. Deus usa até um incrédulo para nos advertir às vezes. O convite de Deus para você, com Ele trabalhar, vai conduzi-lo ou conduzi-la talvez a uma crise que exige fé e ação. Basta lembrar a experiência de Moisés, de Isaías, de Jeremias, para citar alguns. Você precisa de fazer grandes ajustes em sua vida para unir-se a Deus no que Ele está fazendo, porque Deus quer que você trabalhe com Ele. Você vem a conhecer a Deus por experiência pessoal, quando você lhe obedece,
e Ele realiza a sua obra através de você. Ao cuidar da vida espiritual do obreiro, e é disso que tratamos, Eugene Peterson insiste no que denomina trigonometria da oração, Bíblia e direção espiritual. Sobre direção espiritual, diz Eugene Peterson: a cultura condiciona-nos a cercar-nos das pessoas e das situações como jornalistas, a ver o grande, a explorar a crise, a adiar, a editar e resumir o lugar comum, a entrevistar o fascinante ou glamouroso. Mas a Bíblia e as melhores tradições pastorais capacitam-nos para uma abordagem diferente: notar o pequeno, perseverar no lugar comum, apreciar o obscuro. Às vezes Deus quer falar através de pequenas coisas. Ninguém despreza o dia das coisas pequenas. Com relação a disciplinas espirituais, disciplina da oração, disciplina do silêncio, disciplina do descanso, disciplina da adoração comunitária, há pastores hoje que ficam no gabinete enquanto há o momento de cânticos, não gostam de barulho, não gostam de certos instrumentos e chegam triunfalmente na hora de pregar. Só que os jovens que cantaram pensam assim: bem, foi a nossa hora, o pastor estava fora, agora é a hora dele, nós vamos falar para fora. E vão então para fora da igreja. Agora vejam o seguinte: como falar de disciplina, de disciplinas, num tempo como o nosso, de relaxamento espiritual, de hedonismo, isto é, de adoração do prazer, em que o prazer se erige como critério de verdade e bondade. Quando se considera a vida religiosa como divertimento e descompromisso, alguns vão à igreja como vão a um piquenique. É oportuno atentar para as palavras de Raymond Edman a esse respeito. Ele diz: nosso tempo é de indisciplina. As antigas disciplinas ruem. Acima de todas é desprezada a disciplina da graça, como legalismo, ou inteiramente desconhecida a uma geração em grande parte analfabeta de Bíblia. Há um analfabetismo grande da Bíblia. Não é analfabetismo de fatos bíblicos, mas de princípios bíblicos. Às vezes até na igreja mesmo, de professores. Vocês conhecem a história daquele pastor que tomou posse, não é? Certamente, conhecem? Parece que aconteceu no Nordeste isso. O pastor tomou posse no sábado, e no domingo, ele quis chegar bem cedinho na hora da escola dominical e foi ao departamento infantil. Chegou lá, a professora não tinha chegado. Algumas crianças já estavam lá. Então ele começou a conversar com as crianças. E então, vocês têm aprendido muito? Temos aprendido. Quem destruiu os muros de Jericó? As crianças abriram os olhos e disseram: não fui eu, não fui eu, não fui eu. Daí a pouco chega a professora: irmã professora, as crianças disseram que não foram elas que demoliram, destruíram os muros de Jericó, não foram elas. Professora, disse: pastor, se elas falaram, as crianças são bem educadas, falaram a verdade. O senhor pode acreditar, pastor. Essas crianças são bem educadas, pastor. O que o senhor está achando? Que elas mentiram? Não foram elas. Bem, o pastor desceu desolado, foi para o gabinete, chegou um diácono que era também tesoureiro. E então o pastor desabafou, antes do culto: irmão, eu tomei posse ontem, mas estou decepcionado. Eu hoje cheguei, perguntei a crianças quem destruiu os muros de Jericó, disseram que não foram eles, e cada uma se desculpou que não foi. Perguntei à professora, ela disse que realmente as crianças não destruíram o muro de Jericó.
O tesoureiro olhou para o pastor e disse: olha, pastor, não importa quem demoliu, a tesouraria tem recurso suficiente para reconstruir. A tesouraria é suficientemente aparelhada. Meus irmãos, vejam a ignorância espiritual. Parece que isso aconteceu na primeira do recebimento. Bem, irmãos, acontece essa ignorância da Bíblia. Ora, meus irmãos, Richard Foster, vocês conhecem muito bem, especialmente os irmãos do MAP, ele escreveu, não é, a celebração da disciplina. Ele fala de disciplinas interiores, a meditação, a oração, o jejum, o estudo, que envolve repetição, compreensão e reflexão. As disciplinas exteriores, a simplicidade, a solitude, a submissão e serviço. E as disciplinas corporativas ou comunitárias, que é a confissão, é a adoração comunitária, é a orientação, é a celebração. Como essas disciplinas são importantes na vida de um obreiro, mas como são desconhecidas. Qual é a realidade, meus irmãos pastores de Pernambuco e de outras partes do Nordeste, inclusive do Distrito Federal, com o pastor Leopoldo? Eupídio. Vocês sabem que eupídio significa esperança, não é? Elpides, esperança. Bem, quanta vez não meditamos na palavra de Deus, mas corremos sobre as palavras que lemos, não meditamos. Nossa vida de oração é pobre, e nossas orações parecem ser mais com um breve cumprimento ao nosso Deus: bom dia, Senhor, boa noite, Senhor. Menos, e muito menos, um colóquio com Deus, em que nos demoremos em sua presença, para contemplá-lo na beleza de sua santidade. Não nos demoramos em oração. Não praticamos o jejum por achá-lo anacrônico ou desnecessário. É evidente que o Jesus ensinou a que não pareçamos que praticamos o jejum, nem falemos. Portanto, não é uma doutrina a ser ensinada: domingo vai ser dia de jejum. Nada disso. O jejum é uma prática pessoal, uma disciplina pessoal. Se você quer abster-se de alimentos, ou da televisão, ou de outros aspectos da atividade humana, para dedicar-se à oração, porque jejum sozinho não é que produz aquele resultado espiritual que esperamos, mas o jejum associado à oração, e sempre estão juntos, vale a pena. Não praticamos o jejum, não estudamos a palavra de Deus para a nossa própria alimentação espiritual, mas só a manuseamos em busca de material homilético ou didático, e assim a leitura bíblica se torna tão somente funcional, técnica, seca. Fazemos anatomia bíblica e não exegese e exposição bíblica. Não adotamos um estilo de vida simples, pelo contrário, nos deixamos dominar pela filosofia do ter, do consumismo, do hedonismo, da coisificação da vida. Há pastores que estão medindo o seu ministério hoje pelo tamanho do salário e pela quantidade de coisas. Há pastores que, quando se encontram, perguntam: quanto está ganhando? Quanto a sua igreja está lhe pagando? E tal, qual o seu salário? Meus irmãos, não é essa a questão. Não há dinheiro que pague um pastor. E o pastor não é empregado de igreja nenhuma. O pastor é empregado de Deus. Quando você estiver insatisfeito, triste, não precisa reclamar com a igreja, não. Reclame com Deus. Senhor, eu estou vivendo momentos difíceis, Senhor. O salário está pequeno, não está dando para atender necessidades básicas. Não faça como aquele pastor assembleiano do Rio de Janeiro, que também ajudaram a construir o templo da igreja. Ele era construtor e mestre de obras, e aí foi demitido da igreja, e moveu uma ação contra a igreja de reintegração de posse do pastorado. E ele alegou o seguinte: quantas madrugadas eu trabalhei construindo o templo dessa igreja, etc. A coisa foi para as mãos de um juiz incrédulo.
Sabe o que o juiz disse? Que o pleiteante havia encaminhado a queixa contra a pessoa errada, porque ele era empregado de Deus, chamado por Deus. Segundo, o pleiteante devia saber que nas empreitadas de Deus não se contam vigílias. Meus irmãos, uma frase lapidar. Eu gostaria que até você escrevesse, não é minha, é de um juiz do Rio de Janeiro. Só que eu não sei que juiz é esse. Nas empreitadas de Deus não se contam vigílias. Você fez para Deus, não conte, nem pleiteie, não apresente horas extras, porque Deus tem muito mais graça extra para a sua vida, e não remuneração extra. Meus irmãos, é preciso que adotemos este estilo de vida simples. Não buscamos a solitude. Qual a diferença entre solidão e solitude? Solidão é o estado de alguém que foi abandonado, ficou só. Solitude é o estado de alguém que procurou estar a sós com Deus. É a solidão querida, escolhida para estar com Deus. No Topic, e eu participei por um tempo do programa desse ministério, nós tínhamos encontros e tínhamos então em nossa agenda momentos de solitude. Eu me lembro que uma vez eu morava em Atibaia, eu fui para um lugar bem quieto, passei uma tarde inteira com Deus e com a palavra de Deus, para que Deus falasse ao meu coração, porque o nosso diálogo com Deus é muito mal educado. Nós queremos falar sozinhos. Quando o diálogo é educado, dá oportunidade ao outro de falar, e Deus quer falar ao nosso coração, e Ele só fala, não na tempestade, mas com uma voz mansa no nosso coração. Nós precisamos da solitude para ficarmos a sós com Deus. Pelo contrário, nós entendemos de medir a eficácia de nosso ministério pelo maior tempo que passamos expostos ao povo, a ocupar cargos, ou a exercer funções denominacionais, ou na ribalta das atividades pastorais. Queremos ser vistos, pastor sempre agitado, sempre caminhando. Aí o crente é aconselhado, vá falar com o pastor não tem tempo, está muito ocupado, mas ocupado em coisas secundárias, quando nossa razão de ser é cuidar de gente, é cuidar de pessoas, não de computador, não de máquina, não de estrutura, mas de gente. Eu fico pensando, se existisse internet no tempo de Jesus, que tempo Jesus daria a internet? Eu nem imagino. Por outro lado, nós nos julgamos autossuficientes, e assim não buscamos nem acatamos a palavra de conselho ou advertência de outros colegas. Há pastores autossuficientes, não vêm a um encontro como este, não querem comparar-se. Meus irmãos, a coisa mais perigosa para a igreja é o pastor solitário, isolado. O pastor que não busca a companhia de seus colegas, do ambiente de responsabilidade, de compartilhamento, em que você descobre quem é maior do que você, quem é menor, a quem você possa ajudar, quem é maior, a quem possa imitar e seguir. Como precisamos da convivência, como precisamos. Julgamos-nos autossuficientes. Não temos realmente prazer em servir as pessoas, mas servimos quando servimos por dever. Eu não sei o que acontece com você, quando você é chamado às 2 da madrugada para atender algum irmão. Eu vou dizer a vocês a minha experiência, eu não quero que seja ela padrão não, mas eu vou dizer o que acontece comigo. Vocês sabem que quando eu sou chamado às 2 ou 3 da madrugada, para atender alguém, ir ao hospital, eu sinto uma alegria enorme. Eu me visto e vou, pensando assim, todos estão dormindo, mas Deus está acordado, e encontrou um servo dele acordado, para ir fazer o mandado dele. Eu saio com uma alegria enorme, pego o carro, vou ao hospital, dedico tempo à família, em vez de sair resmungando, tirar-me do sono.
Ah, meus irmãos, como é bom servir. Se você não tem alegria de sair para atender alguém, peça a Deus essa graça. A hora que for, saia e vá servir. E a alegria de servir é muito grande. Não admitimos estar errados, senão raramente. Mas não confessamos a Deus e a nosso povo os nossos erros. Não confessamos a nosso povo nossa falibilidade, nossa finitude, nossas enfermidades. Houve um pastor e também uma pastora em São Paulo. Eles estiveram 3 meses doentes, mas mandaram dizer à igreja que eles estavam em viagem. Porque eles pregam a teologia da prosperidade, que o crente pode dizer que não aceita a enfermidade, repreende a enfermidade. Então não podiam negar essa mensagem. Então estiveram no hospital, um ou os dois estiveram em UTI, depois em enfermaria. Quando voltaram, os crentes, graças a Deus, voltou de viagem. Como foi a viagem, pastor? O pastor havia estado num país branquinho, mas não foi a Groenlândia, foi a UTI. Meus irmãos, vamos ter sinceridade, como Paulo pedia oração. Por que a gente está encantado com o Papa Francisco? Porque o Papa Francisco disse, vocês precisam de orar por mim. Todo mundo vai ao Papa querendo bênção de Papa. Ele diz, eu preciso da oração de vocês. Meus irmãos, temos de ter humildade. Orem por mim, irmãos, orem por minha família, orem pelo ministério, orem pela palavra. Eu pedi aos irmãos que orassem pela minha presença aqui, pedi a minha esposa e a cuidadora dela, orem por mim lá em Pernambuco. Eu vou falar a pastores, que Deus unge os meus lábios, que Deus abençoe o meu coração, orem por mim. Eu preciso da oração das pessoas, mas há pastores autossuficientes. Eu não, eu oro pelas pessoas. A infalibilidade pastoral quase parece com a do Papa. Só que a dele, do Papa, é dogma. E a do pastor é factual, em muitos casos. Muitas vezes nós não adoramos, somos apenas líderes da adoração. O culto para nós não é uma alegria, não é um prazer, não é uma felicidade. Não buscamos orientação por causa de nossa pretensa autossuficiência. E às vezes supomos saber tudo e estar acima de todos. Não celebramos com alegria diante de Deus. Quão frequentemente o culto para nós é um momento penoso, formalmente mecânico ou mecanicamente formal, e não espiritual, alegre, festivo e de celebração. Se bem que pareça sombrio demais, o quadro aqui exposto é de triste verossimilhança. E por isso, temos de cuidar com urgência das disciplinas espirituais, a começar da formação espiritual de nossos alunos nos seminários. Eu ando muito preocupado com os nossos seminários. Eles não estão preparando homens e mulheres para o serviço. Estão enchendo a cabeça dos alunos, muitos deles, dando uma ênfase demais ao elemento acadêmico e muito menos ao caráter, à santidade e ao ministério prático. E alguns pastores se parecem com aquele indivíduo que fez um curso de natação por correspondência. E pôs o diploma na parede, formado em natação pela escola tal, mas foi por correspondência. Há muitos nadadores por correspondência. Há outros tão cheios de empáfia, cheios de orgulho, que parecem com aquela menininha mineira, que nunca tinha visto o mar. Mas o pai, fazendeiro importante de Minas, fora convidado para um banquete no Rio de Janeiro, lá perto da Urca. E como o banquete era à noite, o pai levou a menina à praia, ao mar, a Copacabana. A menina viu o mar, aquelas ondas, ficou encantada. E ela, de vestidinho mesmo, não tinha maiô, não tinha nada. Ela entrou na água, pôs os pezinhos na água, pegou a água com a mão, passou no rosto, voltou encantada do mar. À noite, foram para o banquete. A menina muito bem vestida, os pais,
E lá, entre os convidados, estava um almirante de esquadra, um almirante de 4 estrelas. A menina, apesar de mineira, era bem despachadinha, como se diz lá no sul. Não sei se aqui é a mesma coisa. Isto é, falante, não é? E falando. Ela olhou para aquele homem alto, de uniforme de gala, disse: moço, você conhece o mar? O almirante olhou para ela e disse: filha, conheço. Ela bateu no peito e disse: eu também. Realmente os dois conheciam o mar. Quer dizer, há muito pastor por aí, menininha mineira, só conhece a praia e não conhece o mar, precisa de se aprofundar, precisa de pegar tempestade no mar para crescer no ministério pastoral. E é bom que você navegue com alguém de experiência. Se eu fosse hoje um seminarista, eu procuraria um pastor experiente, pastor bom obreiro, e diria: pastor, eu posso estar junto do senhor para aprender com o senhor, ver o senhor trabalhar, andar com o senhor. Eu singraria as águas do mar do ministério, pegaria tempestades, tempo ruim, eu aprenderia para depois começar meu ministério, não ficaria na praia. Mas há muitos que fazem curso de oceanografia na universidade e são doutores em oceanografia, sem nunca ir ao mar. Bem, meus irmãos, na caminhada da vida, Deus usa 3 principais elementos para transformar-nos e conformar-nos à semelhança de Cristo, que este é o objetivo de nossa vida: a santidade, a obra do Espírito Santo em nós, a santificação, é o propósito de Deus na nossa vida. Esse é o alvo de todo discípulo. Aliás, por falar em discípulo, eu já conversei com o pastor Joel e ele disse que os irmãos têm estudado esse livro. Para mim, um dos melhores livros de todos os tempos. Eu tenho uma biblioteca de mais de 5.000 livros, mas um dos melhores livros que já tive foi o de John Stott, O Discípulo Radical. O último livro dele. Parece que resume toda a mensagem, todo o caráter de John Stott. Vale a pena ler esse livro, estudar esse livro, crescer com esse livro. Pois bem, na caminhada da vida, na vida em direção à santidade, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas, amigos, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos cônjuges, nossos colegas, nossos clientes, professores, vizinhos, pastores e até inimigos. Deus pode usar o inimigo para abençoar-nos. Em segundo lugar, Deus usa as circunstâncias. Ortega y Gasset diz que o homem é o homem e sua circunstância. Circunstância é aquilo que nos rodeia, aquilo que nos acontece. Pois bem, Deus nos fala através de tudo que nos acontece, nossa circunstância, como agentes de mudança em nossa vida, pressões financeiras. Aliás, o maior perigo deste mundo é o pastor que ganha muito. Começa a inventar coisas, a encher a vida de coisas, quando não, de coisas pecaminosas. Houve um pastor Altino Vasconcelos, pai do pastor Heber, lá de Brasília, que faleceu já há algum tempo. Ele dizia que salário de pastor é como maná, se sobrar estraga. Então eu quero conversar com os diáconos de sua igreja, para que cuidem bem de não deixar sobrar no seu salário, que paguem um salário de sustento, de manutenção, para que tenham mais tranquilidade e não tenham amor ao dinheiro. Bem, Deus usa as circunstâncias como agentes. Condições financeiras, condições físicas ou de saúde. Por exemplo, o fato da enfermidade da minha esposa sofreu um AVC há 7 anos, fui obrigado a voltar para São Paulo. Eu morava em Atibaia, que é o 2º melhor clima do mundo, lugar maravilhoso. Voltei para São Paulo e disse: Senhor, faz-me amar São Paulo e usa-me nesta cidade de São Paulo. Passei a dar cursos mais frequentes na faculdade, e Deus começou a me usar, e eu gosto da cidade de São Paulo, apesar do tráfego, apesar das dificuldades. São Paulo tem tudo de bom e tudo de ruim, eu fico com o que é bom. Meus irmãos,
o melhor lugar do mundo não é aquele que nós achamos bom, é aquele em que Deus nos quer. E a melhor posição no mundo é estar no centro da vontade de Deus e ser conduzido pela mão de Deus. Vocês sabem, quando eu fui convidado para São Paulo, os colegas lá no Meier, no Rio de Janeiro, me diziam: Irlande, é uma loucura, você vai para uma igreja antiga, com 2 pastores idosos, velhinhos, um a 41 anos, outro a 37, pastor Manuel Tertuliano Cerqueira e pastor Emílio Pinheiro, ex-padre. Uma igreja que está fraquinha, quase morrendo, você deixando uma igreja bonita, forte como o Meier, para ir para São Paulo. Uma vez, martelaram tanto em minha mente, que eu fiquei meio abatido. Aí cheguei em casa, eu não costumo fazer isso, eu abri a Bíblia aleatoriamente, e não é que meus olhos caíram na carta de Paulo aos Coríntios: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí eu disse: Senhor, eu vou, com a tua graça, eu vou servir ao Senhor. Não perguntei quanto ia ganhar, não perguntei onde ia morar, não perguntei que condições iam me oferecer, eu fui fazendo a vontade do Senhor. Meus irmãos, e nunca me arrependi. Estou em São Paulo há 43 anos. Se eu estivesse na Petrobras, eu teria hoje um salário de uns 35 a 40 mil reais, tranquilamente, teria casa de campo, casa de praia, carro do ano, mas não teria a alegria que tem no ministério, de milhares de vidas que eu conduzi aos pés do Salvador. Ah, meus irmãos, não há nada que pague a alegria do ministério. Meus irmãos, condições físicas ou de saúde e até condições climáticas são usadas por suas mãos para estimular seus eleitos à santidade. Vocês sabem que Guilherme Carey, que foi para a Índia, depois de um tempo a mulher dele morreu. Ele voltou à Inglaterra, mas voltou para a Índia, apesar das circunstâncias. Eu estive na Inglaterra em 92, pregando durante um mês no sul da Inglaterra, nas comemorações do bicentenário de Guilherme Carey. Meus irmãos, que vida inspiradora de Guilherme Carey. As igrejas inglesas são motivadas até hoje a fazer missões. São igrejas missionárias. A BMS é a empresa, a junta missionária mais antiga do mundo, nos tempos modernos. Não é isso? A Baptist Missionary Society. É notável aquela junta. E os missionários estão em várias partes do mundo. Como é bom, ele mesmo em circunstâncias adversas, mesmo com a enfermidade da esposa, a morte dela, ele manteve-se firme. Meus irmãos, Deus usa até essas situações para estimular seus eleitos à santidade, mas Deus usa outro elemento catalisador, que são as disciplinas espirituais, que são exercícios espirituais, veículo da graça transformadora. Houve um jogador do Palmeiras, ele era do Palmeiras na ocasião, eu quero pedir desculpas a vocês, mas eu sou palmeirense, Diego Souza. Ele fez o gol mais lindo lá do meio do campo. Ele pegou a bola de primeira, chutou e fez o gol. Mas sabe quantas horas ele treinava uma jogada como aquela? 3, 4 horas por dia. O exercício, a disciplina é muito importante para a nossa vida espiritual. Por exemplo, o soldado, aliás, o atleta, antes de entrar nos Jogos Olímpicos ou Jogos Istmicos, eles tinham um compromisso de treinar-se pelo menos 7 meses. Não podia entrar de qualquer maneira nos Jogos. Portanto, há de haver preparo para a nossa luta. Por isso eu disse ontem, devemos ter a disciplina do atleta, a dedicação integral do soldado, a paciência do lavrador, não é isso? A diligência do operário que maneja bem a sua ferramenta, a palavra da verdade. Meus irmãos, Deus usa as disciplinas espirituais, e eu vou caminhar para terminar perguntando: que disciplinas? Fala, Whitney, dessas disciplinas. Primeiro, apropriar-se da palavra de Deus com a mente e o coração. Você tem que se apropriar da palavra de Deus. A palavra de Deus deve impregnar o seu pensar,
o seu sentir, o seu querer, para que você seja um pastor segundo o coração de Deus e um líder eficaz. Nós somos ministros da palavra, nós somos mestres da palavra, então apropriar-se da palavra. E a pergunta que faz Whitney merece ser referida: se seu crescimento em santidade for medido pelo tempo que você passa com a palavra de Deus, qual seria o resultado? Que você pode fazer para melhorar sua apropriação da palavra de Deus? Quanto tempo por dia você lê, assimila a Escritura? Então é muito importante. Outros livros podem ajudar, mas você precisa da palavra. Em segundo lugar, memorizar a palavra. Haverá momentos da sua vida, você na condução, você no trânsito, você na repartição pública, você na universidade, você atendendo a alguém que lhe faz uma pergunta, você não terá a Bíblia na mão, mas tem que estar na mente, no coração. Pastor, onde está aquele versículo que diz assim? Você tem que saber. Você não é obrigado a saber medicina para pregar a médicos. Você não precisa de saber engenharia para pregar engenheiros, nem direito para pregar advogados, mas tem que saber a Bíblia para pregar a todos eles. Você é doutor em Bíblia. Então você tem de conhecer a palavra e memorizar a palavra. Dr. Miguel Reale Júnior foi entrevistado na Roda Viva domingo passado, não sei se vocês viram. Ele cita o código, cita a Constituição com precisão, sem ter nenhum papel, tudo de cor. Ora, se nós lidamos com a palavra de Deus, temos de ter a mesma destreza para usar a palavra, abençoar com a palavra, e às vezes um versículo impacta uma vida. Mas nós precisamos ainda de meditar na palavra. Meus irmãos, não se trata da chamada meditação transcendental do misticismo oriental, tão em voga em nossos dias, especialmente entre os jovens. Pois não é o esvaziar da mente, é o enchê-lo da palavra de Deus. Vamos comparar rapidamente a meditação oriental e a meditação bíblica cristã. Primeiro, a meditação oriental advoga o esvaziamento da mente, para que você chegue a um estágio de operação de mudança em sua vida. Já a meditação bíblica envolve o encher a mente com Deus e a palavra de Deus. Tem que encher a sua mente. Segundo, a meditação oriental é tentativa de atingir completa passividade. Você fica às ordens daquele que comanda, na meditação oriental. Como também acontece no hipnotismo. Ora, a meditação bíblica exige atividade mental construtiva. Você vai tomar a palavra, você vai comer a palavra, você vai mastigar a palavra, você vai ruminar a palavra, de modo que ela se transforme em pensamento de seus pensamentos, em emoções de suas emoções, em vontades de sua vontade. É isso que é meditar. Mais ainda, a meditação oriental emprega técnicas de visualização, com o propósito de criar sua própria realidade. E aí, o David Young Show entra nessa, de oração à moda oriental. Você pede o carro do ano, da cor, do tamanho, e Deus vai dar. Não é isso. Você tem que pedir: Senhor, eu preciso de um carro. Mas eu quero um carro que seja para a tua bênção, para a alegria de nossa família. E aí Deus pode mandar um carro usado, mas bonzinho, não precisa ser um Poisé. Você não terá tanta ostentação, porque há pastores que gostam de ostentação, aquele carrão importado. Quando o pastor chega, todos prestam reverência. Nada disso. Você não vale pelo que tem, você vale pelo que é. Se o conteúdo daquele carro for um sujeito medíocre, não acontece nada com a vida dele, com o carrão dele. É você que vale. É quem está atrás do volante ou está no carro de passageiros, no banco de passageiros. Bem, a meditação oriental emprega a técnica de visualização com o propósito de criar sua própria realidade. Já nela, na meditação bíblica,
A imaginação é nossa serva, para ajudar-nos a meditar nas coisas que são verdadeiras, como ouvimos hoje de manhã. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, não é isso? Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, isto é, com isso enchei a vossa mente. Ora, meus irmãos, as trevas não precisam ser xingadas. Se este ambiente aqui à noite estiver escuro, você não vai xingar as trevas deste ambiente, você simplesmente acende a luz. Quando você acende a luz da verdade na sua mente, as trevas são expulsas, elas vão embora, com a mesma velocidade. Aliás, a mesma velocidade da luz é a das trevas. As trevas vão embora quando a luz brilha em você e por meio de você. Por isso, deixe brilhar a sua luz, para que conheçam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Um pouquinho mais só sobre a meditação. Em vez de criar nossa própria realidade através da visualização, nós ligamos a meditação com a oração a Deus e a ação humana responsável, cheia do Espírito, para que ocorram mudanças. Por exemplo, o verbo hebraico para meditar é falar baixinho, como se você falasse ao seu próprio coração a palavra. Por exemplo, o Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo conselho dos ímpios, não é? Não se detém no caminho dos pecadores. Leitura meditativa. Eu sou muito feliz, porque eu não ando no caminho dos ímpios, eu não me detenho no caminho dos pecadores, o meu prazer está na palavra de Deus. A leitura meditativa é esta. Eu tenho pregado várias vezes em minha igreja e convidado o povo a transformar o texto em algo pessoal. Por exemplo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Leitura meditativa. Eu entregarei o meu caminho, a minha vida ao Senhor, confiarei nele e o mais ele fará. Então isso é leitura meditativa. Ponha na primeira pessoa, isso é meditação. Aplique a palavra ao seu coração. Meditar é o pensar profundo nas verdades e realidades espirituais reveladas nas Escrituras, com o propósito de compreensão, de aplicação e de oração. A meditação vai além do ouvir, do ler, do estudar, do memorizar, como meio de apropriar ou assimilar a palavra de Deus. Whitney emprega, para ilustrar a meditação, a imagem de uma xícara de água fervente, em que se colocasse um saquinho de chá. Vejam só o que vai acontecer. Se colocamos o saquinho de chá e tiramos rapidamente, algum sabor do chá fica, mas muito pouco. Sucessivas imersões do saquinho de chá pode aumentar o sabor, mas se nós deixarmos que a água se demore em contato com o saquinho de chá, a água se apropriará de todo o sabor e perfume do chá. Nós temos que imergir-nos na palavra de Deus. Nós temos de receber a bênção de Deus. O mergulhar uma só vez assemelha-se ao só ouvir a palavra. O mergulhar vezes sucessivas é semelhante a ouvir, ler e estudar. Mas o permanecer demoradamente, o contato da água com o chá é a imagem da verdadeira meditação, pois esta apropria o sabor e o perfume da palavra de Deus. A genuína meditação conduz à ação consonante com a vontade de Deus. Porque às vezes lemos ou estudamos a palavra tão friamente. Aliás, um pastor e um rabino iam de trem, um trem-leito, na Europa. E o pastor estava lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia, dormiu. E a Bíblia ficou sobre o peito. O rabino chegou mais tarde e disse: o senhor estava dormindo. Eu estava lendo a Bíblia. Engraçado. Vocês leem a Bíblia e dormem. Quando olhamos a Bíblia, perdemos o sono. Às vezes,
nós usamos a leitura bíblica como um sonífero. Quando precisamos de ler e aprender. A razão pela qual nos retiramos tão frios da leitura da palavra de Deus é que não nos aquecemos no braseiro da meditação. Concluo com o pensamento de Peterson. Que é importante na atividade do pastor? Que você acha mais importante no seu ministério? Dirá o pastor: se eu não estiver ocupado, ocupando o meu espaço no mundo, ou fazendo o que toda a gente espera de mim, que eu farei? Qual é mesmo o meu trabalho? O que significa ser pastor? Se ninguém me solicitasse, diz ele, fazer alguma coisa, que eu faria? E o Eugene Peterson responde: 3 coisas. Primeira, eu posso ser um pastor que ora, a cultivar o relacionamento, a comunhão, a intimidade com Deus. Você ora pelas pessoas, você ora pela família, você ora. Segundo, eu posso ser um pastor que prega. Eu quero falar a palavra de Deus na linguagem e nos ritmos do povo com que vivo. E é uma terceira coisa, eu posso ser um pastor que ouve. Mas como ouvir se eu estiver sempre ocupado? O pastor não tem tempo para ouvir ninguém. Um crente, membro de uma igreja grande em São Paulo, me procurou. Eu estava na igreja do Ipiranga, em São Paulo. Ele e a esposa, para contarem o sofrimento que estavam atravessando. Um filho de 17 anos. Chega o pai e a mãe e diz: pai e mãe, quero comunicar a vocês que vou embora de casa. Eu sou homossexual. E o meu amigo é do Sul, é do Paraná, ou do Rio Grande do Sul. E nós vamos morar juntos. Então eles me perguntaram: pastor, como nós reagimos? Pastor, eu quis falar, mas a irmã não falou com o pastor de sua igreja? Não, pastor. Eu liguei para a secretária, o pastor só tem agenda daqui a 3 meses. Eu então procurei ajudar aquele casal, mas disse: os irmãos precisam falar com o pastor, para receber a orientação dele, e a igreja criar uma rede de proteção para amparar e abençoar os irmãos. Irmão, ligue para o pastor meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, ou ligue para o pastor quando estiver nos Estados Unidos, na Rússia. Ligue para ele e diga: pastor, eu estou desesperado, preciso falar com o senhor, urgente, e não há agenda na secretaria. O pastor precisa ouvi-lo, e aí o pastor vai levar a igreja a dar-lhe proteção. Por isso eu tenho muita desconfiança desse modelo de igrejas muito grandes. Eu acho que pastor precisa ser pastor, e não um executivo, um CEO, e às vezes o imperador. Meus irmãos, eu posso ser um pastor que ouve, mas como ouvir se estiver sempre ocupado? É evidente que as escolas teológicas nos preparam academicamente para o exercício das funções pastorais, mas só a santidade da nossa vida e o mover do Espírito em nós serão capazes de fazer de nós obreiros vitoriosos, a abençoar o povo de Deus e a produzir impacto do reino de Deus no mundo e em nossos dias. Um estudante do seminário do Sul deixou o seminário, era muito pedante, muito estudioso, foi pastorear uma igreja. Ele havia ficado encantado no 4º ano com teologia contemporânea. Ele começou a pregar os teólogos contemporâneos. Meus irmãos, a igreja tinha 100 pessoas e começou a diminuir dos cultos, 80, e mais teologia contemporânea, 50, e mais teologia contemporânea, 30, e mais teologia contemporânea, 20, e mais teologia contemporânea, 10, e mais teologia contemporânea, ele, a esposa e os filhos. Esse homem se ajoelhou diante de Deus e disse: Senhor, eu te peço perdão por não ter pregado a tua palavra, mas o pensamento de homens. Senhor, eu assumo o compromisso contigo de pregar a tua palavra. E começou a pregar a palavra. Os 5 dobraram para 10, e 20,
e 30, e 40, e 50, e 70, e 100, e 120, e a igreja cresceu, alimentada e despertada pela palavra de Deus. Meus irmãos, a teologia pode ajudar você a articular, não é, uma explicação do mundo, uma mundivisão em nossos dias, mas é só a palavra que vai alimentar, vai abençoar, vai santificar, vai despertar para uma vida nova. Que busquemos a santidade, que busquemos a integridade, e que Deus faça de nós e de nosso ministério uma bênção para a nossa igreja, nosso país e nosso tempo. Amém. Tem a palavra o nosso líder. A propósito de culto, de adoração, da escolha de hinos para o culto, uma queixa muito comum é que nós temos de cantar coisa de raízes, coisa brasileira, música da cultura brasileira, nada de música importada, americana, ou inglesa, ou alemã, ou sueca. Bem, vou apresentar aos irmãos um critério de ajuizamento do que é bom, do que é belo, em arte. Eu aprendi isto no curso de filosofia, na cadeira de estética. O literato francês Hippolyte Taine, T-A-I-N-E, Taine, ele estabeleceu o que se chama a lei dos 3 M. Toda obra de arte, seja a escultura, seja a pintura, seja a música, ela surge, em primeiro lugar, no determinado meio cultural, é o primeiro M. Ela surge nesse meio cultural. Ainda os meios, os ambientes menos cultos, produzem arte. Então, toda obra nasce nesse meio. Por outro lado, toda obra de arte, é o segundo M, ela aparece, ou a maioria delas, em um momento em que se torna moda. Todo mundo pinta daquele jeito, todo mundo faz a escultura daquele jeito, todo mundo escreve daquele jeito, todo mundo canta ou toca daquele jeito. Por exemplo, a música de Vivaldi vai desbordar na música de Bach. É moda, a gente já sabe o fim da música, etc. Então, são expressões artísticas que surgiram como moda. Por outro lado, toda obra de arte, seja escultura, pintura, a literatura, a música, surge, é o terceiro M, em determinado momento histórico. Histórico para o país, para aquele ambiente cultural. Ora, uma obra de arte, seja escultura, pintura, literatura, música, quando ela consegue ultrapassar o seu meio, a moda e o momento histórico, quando consegue transcender a esses 3 M, a obra se torna patrimônio da humanidade. Se torna um bem universal. Então não há mais música, falando de música, alemã, ou francesa, ou inglesa, ou sueca, ou brasileira. Por exemplo, aquela música de Tom Jobim, como chama ela? A Garota de Ipanema. É um bem universal. Eu já ouvi na Tailândia, eu já ouvi no Japão, essa música tocada ao piano. Quer dizer, a música de Roberto Carlos, a música ultrapassou o meio, moda, momento histórico, para se tornar patrimônio da humanidade. Música de Bach, de Beethoven, essas músicas transcenderam os 3 M, meio, moda e momento histórico. Então, o que vale na obra de arte, e pensando em música, é o ser bom, é o ter qualidade, é o transcender essas fronteiras do meio, da moda e momento histórico. Então, qual o critério que eu uso para o culto à minha igreja?
é o bom. O que vamos cantar no culto? O que for adequado à mensagem, que fortalecer a mensagem, a exposição bíblica. Eu estou meio preso aqui, um fio maior, melhor, eu sou meio peripatético, né? Eu caminho no púlpito. Reparem, a música é boa, a mensagem é bíblica, a linguagem é adequada. Então pode ser da inódia cristã antiga, pode ser de outra denominação ou outro país, pode ser uma música contemporânea. Então, em vez de dizer, não, isso é antigo, isso é cantor cristão, é inário, não quero cantar, só cante contemporâneo. O que acontece? Nós formamos duas igrejas. Uma igreja contemporânea e uma igreja à vida como ultrapassada, antiga, quadrada. Quando não, aquela igreja canta coisa boa, só coisa boa de ontem, mas que se tornou patrimônio da humanidade. Então o que devemos fazer? Juntar no culto o que é bom de ontem e o que é bom de hoje. O que é bom de ontem e o que é bom de hoje. Eu costumo pensar no culto, do ponto de vista horizontal, como um banquete. Num banquete, há comida para todos os gostos. Todos os gostos. Não é só um prato, uma só iguaria. Então é preciso que o culto seja um banquete espiritual para todos. Não é culto de jovens ou culto de velhos. Ah, sem fio é melhor ainda. Muito melhor. A coisa está melhorando, gente. Daqui a pouco me trazem de lapela, não é? Sem fio. Hein? Bom, amanhã vai ser melhor. Mas então, nós temos que escolher o que é bom, o que edifica. Quando eu vejo um cântico errado, Bíblia errada, teologia errada, português errado, eu converso com os jovens depois. Eu não faço uma repreensão pública. Eu digo, olha, aquela música está errada assim, assim, assim. Por exemplo, um dia, cantavam, o irmão Asaf fez referência aqui, aquela música, és Deus de perto e não de longe. Eu disse, um momento, interrompi. Jeremias pede a palavra, porque ele escreveu exatamente diferente. Em 23, eu não sou Deus de perto e de longe. Então nada de Deus de perto e não de longe. Então, sou Deus de perto e Deus de longe, ou também de longe. Então temos que corrigir. Por exemplo, há um canto que diz assim: dos montes levantarei minha voz aos vales. Tenha paciência, levantar aos vales não dá, levantar para lá, então aí não dá. Então eu disse o seguinte, olha, eu creio que o espírito do poeta, ou a mensagem que o poeta quer transmitir é esta: não importa se eu estiver no vale ou no cume do monte, eu elevarei a Deus o meu louvor. Então, dos montes e dos vales a ti erguerei o meu louvor. Um outro cântico diz assim: quando vier a tempestade eu voarei. Quer dizer, Deus dá um avião a todo crente para sobrevoar a tempestade. Eu não creio nisso. Eu não creio que no dia da nossa conversão Deus nos deu um avião para subir sobre a tempestade. Não, tempestade de duas uma: ou você se esconde, ou você enfrenta. Você não voa, não sobrevoa, a menos que você tenha uma vida cristã aérea, uma vida de avião. Então, vamos cantar o que é bíblico. Vamos cantar o que é bíblico. Quando vier a tempestade, em ti me esconderei, ou quando vier a tempestade, eu enfrentarei. É isto, como Jó enfrentou. Jó enfrentou, não pegou avião nenhum. Então nós cantamos umas coisas irrealistas, às vezes surrealistas. Bem, mas o meu assunto não é esse.